O clima no Caribe é de tensão máxima. Navios da Marinha dos Estados Unidos estão posicionados perto da Venezuela. O governo americano deixou claro, a missão é derrubar Nicolás Maduro. E esse movimento ele vai muito além de uma simples ação da política externa americana. É a consequência de um longo processo que começou há mais de 2 décadas, quando Hugo Chávez chegou ao poder prometendo em mudar tudo para salvar a democracia. Hoje, a Venezuela vive em colapso, em isolamento e sanções internacionais, apesar de toda a sua riqueza em petróleo. Enquanto isso, cresce a percepção de que o Brasil pode estar repetindo aí o mesmo roteiro. O autoritarismo, ele não nasce da noite para o dia. Ele vem disfarçado, com medidas que parecem necessárias, com discursos que falam em proteger as instituições e garantir a democracia. Enquanto isso, passo a passo, as liberdades vão sendo limitadas e a oposição vai sendo silenciada e, consequentemente, as instituições enfraquecidas. Foi exatamente assim que aconteceu na Venezuela. E hoje, sinais preocupantes começam a aparecer aqui no Brasil. Se você acha que essa comparação é exagero, fique comigo, pois eu vou te mostrar como essa história pode estar se repetindo aqui no Brasil, diante dos nossos olhos. Quando a gente olha para a Venezuela de hoje, é fácil imaginar que tudo começou de repente. O país simplesmente virou uma ditadura da noite para o dia. Mas não foi assim não. Essa história começou lá atrás, em 1998, quando Hugo Chávez chegou aí ao poder com um discurso que soava irresistível para muita gente: refundar a República e salvar a democracia. Era essa a promessa. Ele se apresentava como o homem que ia limpar a corrupção, enfrentar as elites e dar voz ao povo. E muita gente acreditou nisso. Logo depois de assumir aí, em 1999, Chávez deu o primeiro passo que mudaria a história. Ele convocou uma Assembleia Constituinte para escrever uma nova Constituição. E claro, com a narrativa de sempre, tudo seria para fortalecer a democracia, para dar mais poder ao povo. Mas o que de fato aconteceu foi que essa nova Constituição deu a Hugo Chávez poderes amplos e também enfraqueceu os mecanismos de controle e reduziu os freios institucionais. O que parecia um gesto democrático abriu caminho aí para a concentração de poder. Nos anos 2000, as mudanças foram ficando cada vez mais claras. Chávez assumiu aí o controle da PDVSA, a gigante estatal do petróleo, no ano de 2003. Esse passo ele foi estratégico. Com a PDVSA sob o seu comando, ele tinha dinheiro praticamente ilimitado para bancar programas sociais, comprar apoio político e, claro, manter uma base popular fiel. Enquanto isso, o regime ia se fortalecendo com medidas cada vez mais autoritárias. A imprensa foi uma das primeiras vítimas desse regime. Veículos críticos começaram a ser perseguidos e emissoras de TV foram tiradas do ar. E a justificativa para essa medida autoritária era sempre a mesma: proteger a democracia. Essa frase se repetia e ainda se repete como um mantra. Tudo era feito em nome da democracia. E quem ousava ou ousa criticar era e é taxado como inimigo do povo e também da democracia. Ao mesmo tempo, começaram aí as denúncias de corrupção, de ligações aí com as Farc e também de envolvimento com o narcotráfico. Mas, com instituições enfraquecidas, nada avançava. Chávez tinha se tornado intocável. E o mais curioso é que, durante todo esse período, ele nunca deixou de se apresentar como um defensor da democracia. Esse é um ponto importante. Regimes autoritários, eles raramente assumem que são autoritários. Eles sempre se dizem guardiões da democracia. Pegou o código? Em 2013, Hugo Chávez morreu, vítima de um câncer, mas deixou para trás um sistema montado para se manter no poder. E quem herdou tudo isso foi Nicolás Maduro, seu braço direito, que prometeu continuar a Revolução Bolivariana. A partir daí, a situação ela só piorou. E é exatamente aqui, nesse ponto, que entra a comparação com o Brasil. Eu quero que você preste bastante atenção, porque o paralelo ele não é forçado. No Brasil,
a gente começa a ouvir aí um discurso muito parecido. Defender a democracia. Esse é um argumento usado para justificar quase tudo. Propostas de regulação da mídia surgem como pretexto de combater fake news. Decisões que antes dependiam do Congresso, elas passam a ser tomadas aí por instâncias que não têm voto popular, sempre com a justificativa de proteger as instituições. Você está percebendo a semelhança? Na Venezuela, Chávez começou enfraquecendo os contrapesos com a narrativa de que era para dar mais poder ao povo e defender a soberania. No Brasil, a gente vê a mesma lógica, só que com outras palavras, como garantir a democracia, evitar ataques às instituições. Só que, no fim das contas, o efeito ele é o mesmo. E é concentrar poder e reduzir os limites que garantem o equilíbrio entre os poderes. Outro ponto é a polarização. Chávez usou isso como ninguém. Ele dividiu a sociedade entre povo e inimigos da pátria. Olha, essa divisão ela era fundamental para poder justificar qualquer ato autoritário. E aí eu te pergunto, não está acontecendo o mesmo aqui no Brasil? A gente também está vendo essa tática sendo usada. Cria-se um inimigo comum. Pode ser a extrema-direita, pode ser qualquer um que discorde. E a partir daí fica mais fácil legitimar medidas cada vez mais duras e autoritárias. Quando você junta tudo isso, um discurso bonito de defesa à democracia e também concentração de poder e perseguição disfarçada e a divisão da sociedade, você tem o terreno perfeito para um regime autoritário florescer. Na Venezuela, esse processo levou alguns anos. Ele não aconteceu de um dia para o outro. E é isso que torna tudo tão perigoso. Quando as mudanças vêm aos poucos, elas parecem inofensivas no começo. Antes de seguir para a próxima parte, guarde bem essa frase. Ninguém destrói uma democracia dizendo que vai destruí-la. Eles dizem que vão salvá-la. Pois foi assim com Chávez e é exatamente esse o ponto que deve acender um alerta no Brasil de hoje. Quando Hugo Chávez morreu em 2013, a Venezuela já não era mais a mesma do final dos anos 90. O país estava mais dividido, as instituições estavam fragilizadas e a economia começava a dar os primeiros sinais de colapso. E é nesse cenário que Nicolás Maduro então assume o poder. Ele chega prometendo continuar a Revolução Bolivariana, mantendo viva a bandeira de Chávez, proteger a democracia e os direitos do povo. Mas que na prática, o que viria a seguir seria um mergulho ainda mais profundo no autoritarismo. A economia que já estava mal entrou em queda livre com a queda no preço do petróleo. O governo perdeu a principal fonte de financiamento dos programas sociais e passou a apertar ainda mais o controle sobre tudo. O discurso oficial era que a culpa da crise era dos inimigos externos, dos imperialistas e também da oposição interna. Essa narrativa era fundamental para justificar o próximo passo, que era endurecer as regras do jogo. Em 2014, a insatisfação explodiu nas ruas. Milhares de venezuelanos eles foram às praças protestar contra as escassez de alimentos, a inflação e também a violência. A resposta do regime foi brutal. A repressão foi violenta, com mortos, presos e perseguições. Foi nesse momento em que os Estados Unidos aplicaram as primeiras sanções contra autoridades venezuelanas por violações de direitos humanos. Essas sanções elas não eram contra o país, mas contra indivíduos envolvidos na repressão. Já no ano seguinte, em 2015, veio um marco simbólico. O governo Obama assinou uma ordem executiva de número 13.692, declarando a Venezuela como uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Essa decisão abriu caminho para medidas mais severas e mostrou que a comunidade internacional começava a enxergar Maduro como um risco, não apenas interno, mas também global. E enquanto isso, dentro da Venezuela, a democracia dava os seus últimos suspiros. Em 2016, o Supremo Tribunal de Justiça, o TSJ, que já era controlado pelo chavismo, anulou as decisões da Assembleia Nacional, que estava sob a maioria opositora. Foi um golpe institucional disfarçado de decisão judicial. E a justificativa foi a mesma de sempre: proteger a democracia e evitar que os inimigos do povo sabotassem o governo.
Para consolidar esse controle, Maduro criou a Assembleia Nacional Constituinte em 2017, uma estrutura paralela feita sob medida para blindar o regime. Esse foi o ponto sem volta. A partir daí, todos os mecanismos de equilíbrio de poder foram totalmente desmontados. Agora entra aqui um ponto importante: os nomes por trás dessas decisões. Entre os sancionados pelos Estados Unidos nessa fase estão figuras centrais do chavismo, como, por exemplo, o Michael Moreno, à época, presidente do TSJ. Ele foi acusado de usurpar funções legislativas e também manipular decisões para favorecer Maduro. Outro sancionado foi Tarek El-Aissam, então vice-presidente. Ele entrou na lista negra por envolvimento com narcotráfico. O próximo a ser sancionado foi Diosdado Cabello, um dos homens mais poderosos do regime. Ele foi sancionado por corrupção e tráfico de drogas. Mas as sanções elas não pararam por aí. Delcy Rodrigues, ex-chanceler e atual vice-presidente, também foi alvo por seu papel em obstruir processos democráticos. Essas sanções elas tinham um objetivo claro: atingir quem sustentava Maduro no poder. Mas internamente, a repressão continuava a todo vapor. Parece algo similar com o Brasil, não parece? A narrativa era sempre a mesma. Todas as medidas, por mais ilegais que fossem, eram apresentadas como defesa da democracia. Agora vamos olhar para o Brasil. Aqui a gente começa a ver sinais que merecem a nossa atenção. Decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal passando por cima do Legislativo sob a justificativa de proteger as instituições. Inquéritos sem prazo que viram investigações eternas, atingindo adversários políticos seletivamente. E tudo isso com a frase que parece copiada do manual chavista: é para defender a democracia. Ah, a democracia tão indefesa. E tem mais. Quando você prende um ex-presidente sem uma condenação definitiva e ainda mantém uma prisão domiciliar baseada em interpretações questionáveis, isso não te soa familiar? Pois foi exatamente o que começou a acontecer na Venezuela depois de 2014. O governo usava a justiça para neutralizar adversários, sempre com o mesmo discurso: proteger a ordem e garantir a paz. Essas semelhanças, elas não são coincidência. Pelo contrário, é um padrão. Primeiro você cria um inimigo interno. Depois justifica qualquer medida como necessária para impedir que esse inimigo destrua a democracia. Bem, foi assim que Maduro conseguiu concentrar poder e calar a oposição. E quando você percebe, já é tarde demais para voltar atrás. Por isso, quando a gente vê no Brasil autoridades usando a mesma narrativa, a de que certos atos são necessários para salvar a democracia, é preciso ligar o alerta. Não importa quem está no poder, quando alguém se coloca acima da lei com essa desculpa, é um sinal claro de que a democracia está sendo corroída por dentro. Guarde bem essa linha. Nenhum governo diz que vai implantar uma ditadura. Eles sempre dizem que vão defender a democracia. E no caso da Venezuela, essa frase custou muito caro. Se até 2016 a crise da Venezuela já parecia grave, a partir de 2017 a situação entrou em um novo patamar. A economia, que já estava de joelhos, começou a sofrer um bloqueio externo sem precedentes. Tudo começou com o movimento estratégico dos Estados Unidos, as sanções financeiras que limitaram o acesso do governo venezuelano a crédito internacional. Isso, na prática, isolou o país do sistema financeiro global. Empresas que antes compravam títulos da dívida venezuelana passaram a recuar e, sem dinheiro entrando, a capacidade do regime de se manter por meios dos programas sociais começou a ruir. Mas o cerco não parou por aí. Em 2018, as sanções se tornaram muito mais pesadas. A PDVSA, a estatal de petróleo, que era a principal fonte de renda da Venezuela, foi atingida em cheio. Com as medidas, milhões de dólares em ativos foram congelados. As exportações despencaram. Para um país que depende quase exclusivamente do petróleo, isso foi devastador. O governo Maduro tentou contornar as sanções criando uma criptomoeda, o famoso Petro. A ideia era usar a moeda digital para realizar transações internacionais, driblando o bloqueio, mas os Estados Unidos reagiram rapidamente. Em março de 2018, Donald Trump proibiu qualquer cidadão
ou empresa americana de negociar a criptomoeda venezuelana, mais um duro golpe no regime. E não parou por aí. Em paralelo, veio o bloqueio do comércio de ouro. Essa era uma outra estratégia de Maduro para conseguir liquidez: vender ouro das reservas nacionais. Só que com as sanções, as portas se fecharam completamente. As empresas que ousassem negociar com o governo venezuelano entrariam automaticamente na lista negra dos Estados Unidos. O regime também usava esquemas como o CLAP, os Comitês Locais de Abastecimento e Produção, para distribuir alimentos subsidiados e manter o apoio popular. Mas até isso entrou no radar das sanções. Empresas e empresários ligados ao CLAP foram incluídos nas listas do Departamento do Tesouro, sob a acusação de corrupção e lavagem de dinheiro. Diante desse aperto, Maduro tentou resistir, mas a crise humanitária já era um fato. A inflação atingiu níveis históricos e o salário mínimo se tornou praticamente simbólico, e milhões de venezuelanos começaram a fugir do país. Foi nesse contexto que Juan Guaidó, então presidente da Assembleia Nacional, tentou articular uma transição de poder com apoio internacional. Os Estados Unidos e dezenas de países reconheceram Guaidó como presidente interino. Mas a tentativa fracassou. Maduro se manteve no poder, amparado por setores militares e por países como Rússia, China e também Irã. E é aqui que entram os nomes por trás da sustentação do regime. Cília Flores, primeira-dama, foi sancionada por corrupção e também por participação em esquemas ilegais para manter a máquina chavista funcionando. Outro nome de peso foi Vladimir Padrino Lopes, ministro da Defesa, peça-chave para garantir que as Forças Armadas permanecessem fiéis a Maduro. As sanções incluíam congelamento de bens, bloqueio de contas e proibição de negócios internacionais. Traçando uma linha paralela com o Brasil, nesse mesmo período em que a Venezuela sofria com bloqueios e restrições, começam a surgir sinais preocupantes por aqui no Brasil. Hoje já temos autoridades brasileiras que entraram na mira de sanções internacionais, inclusive sob a Lei Magnitsky, aplicada pelos Estados Unidos. Isso significa bloqueio de ativos, cancelamento de vistos e até restrições a operações financeiras. E não estamos falando de hipótese futura. Isso já está acontecendo com ministros do Supremo Tribunal Federal. Diga-se, Alexandre de Moraes. Não vamos entrar em detalhes aqui nesse vídeo. Logo logo teremos um material exclusivo aqui no canal sobre o pseudo-juiz Alexandre de Moraes. O discurso usado lá atrás na Venezuela é o mesmo que ouvimos agora no Brasil. Estamos defendendo a democracia. Só que por trás dessa narrativa vemos medidas que corroem liberdades, perseguem opositores e também colocam em xeque a imagem do país. E essa imagem, ela importa. Mas, afinal, por que importa tanto assim? Importa porque no mundo globalizado, reputação é moeda muito forte. Quando você entra na lista de países que não respeitam a democracia, especialmente a violação aos direitos humanos, isso afeta investimentos, comércio e até relações diplomáticas. Lembra como a Venezuela começou? Com sanções direcionadas a indivíduos. Depois passou para setores econômicos inteiros. Hoje o país está isolado, com a economia destruída e o povo vivendo uma tragédia social. É claro que o Brasil não chegou nesse ponto ainda, mas se a gente não aprender com esse exemplo venezuelano, podemos acabar trilhando o mesmo caminho. E basta olhar para os fatos. Censura avançando, decisões judiciais que substituem a lei e autoridades justificando tudo como necessário para proteger as instituições. É o mesmo roteiro, é as mesmas frases de efeito, só muda o idioma. O que aconteceu na Venezuela prova que nenhuma democracia cai de repente. Ela vai sendo corroída por dentro e sendo desmontada aos poucos, com justificativas que, aos olhos de incautos ou subservientes, parecem até mesmo nobres. E aí, quando você percebe, já não há imprensa livre. Já não há equilíbrio de poderes e a economia começa a sentir o peso do isolamento. Lá, as consequências foram sanções, colapso e fome. Aqui ainda temos tempo para evitar isso. Porém, é preciso enxergar os sinais e agir rapidamente, pois o tempo está passando depressa e parece que não estamos tendo forças para reagir a esse movimento autoritário travestido de democracia pujante.
Em 2024, a Venezuela passou por uma eleição marcada por fraudes e violência política. Nicolás Maduro foi declarado vencedor, mesmo tendo perdido para Edmundo González, candidato da oposição. A estratégia do regime foi clara: silenciar adversários, perseguir lideranças e impedir que nomes como Maria Corina Machado tivessem qualquer chance real de disputar. O resultado foi a manutenção do chavismo no poder, mesmo contra a vontade popular. Diante disso, o governo americano não ficou parado. Em 2025, a política de pressão atingiu aí um novo patamar. Os Estados Unidos classificaram oficialmente o Cartel de Los Soles, apontado como uma rede criminosa infiltrada nas Forças Armadas venezuelanas e liderada por Maduro, como uma organização terrorista internacional. Com isso, a narrativa internacional sobre a Venezuela mudou. Não se tratava mais apenas de um regime autoritário, mas de um governo considerado narcoterrorista. As medidas vieram acompanhadas de uma recompensa sem precedentes: $50 milhões por informações que levassem à captura de Nicolás Maduro. Essa é uma das maiores recompensas já oferecidas por um líder político em tempos recentes. Ao mesmo tempo, o presidente Donald Trump ordenou uma grande operação militar para reforçar o bloqueio no Caribe. A Marinha Americana posicionou destroyers como USS Gravely, USS Jason Durham e USS Sampson, além do navio anfíbio USS Iwo Jima, acompanhado por milhares de fuzileiros navais. Oficialmente, a justificativa foi o combate ao narcotráfico internacional. Porém, na prática, uma pressão enorme sobre o regime de Nicolás Maduro, que atingiu um nível sem precedentes. Esse movimento consolidou a posição dos Estados Unidos. O regime venezuelano é tratado como uma narcoditadura e Maduro como o líder de um cartel que ameaça a segurança internacional. A presença militar americana no Caribe, somada às sanções econômicas, transformou a crise venezuelana em um ponto de tensão geopolítica global. Enquanto isso, no Brasil, sinais preocupantes seguem surgindo. Sob a justificativa de defesa da democracia, projetos e medidas que afetam diretamente a liberdade de expressão estão avançando. Um exemplo disso é o PL 2630, que amplia o poder do Estado sobre as redes sociais sob o pretexto de combater a desinformação. Paralelamente, decisões judiciais passaram a criar regras sem aval do Congresso, configurando um cenário em que o Supremo Tribunal Federal atua como um legislador. Essa centralização de poder ocorre ao mesmo tempo em que casos de perseguição política chamam a atenção. Um ex-presidente cumpre prisão domiciliar com base em decisões judiciais que dividem a opinião pública e levantam questionamentos sobre garantias constitucionais. Nos últimos dias, o Brasil presenciou operações de busca e apreensão, além da imposição de medidas restritivas, contra um dos maiores líderes religiosos do país, o pastor Silas Malafaia, conhecido por suas críticas contundentes ao ministro Alexandre de Moraes. Entre as medidas determinadas pelo STF está a suspensão do seu passaporte, uma ação que levanta preocupações e coloca o país em uma rota sem precedentes, marcada pela perseguição a líderes religiosos por parte do judiciário. Em muitos aspectos, esse cenário lembra o que ocorreu na Venezuela anos atrás, quando opositores foram neutralizados sob justificativas legais e narrativas de proteção institucional. Outro elemento que merece atenção é a proximidade ideológica. Lula e Maduro compartilham uma longa trajetória política, ambos ligados ao Foro de São Paulo, organização que há décadas articula lideranças da esquerda latino-americana. Apesar de declarações diplomáticas de que sugerem distância, a postura do Brasil em relação ao regime venezuelano continua sendo tolerante, sem adotar medidas concretas e condenação às violações de direitos humanos no país vizinho. Esse alinhamento ideológico influencia o comportamento político e reforça uma lógica que tem se repetido: enfraquecimento dos freios e contrapesos, concentração de poder, perseguição seletiva e justificativas que apelam à defesa da democracia. A narrativa que sustentou o chavismo é a mesma que agora começa a ganhar força aqui no Brasil. A trajetória da Venezuela mostra que regimes autoritários não se implantam de forma abrupta. Eles avançam aos poucos sob justificativas aparentemente legítimas. O discurso de proteção das instituições se transforma em instrumento para restringir direitos
para manipular processos políticos e também consolidar o poder. A repressão seletiva e a censura, quando normalizadas, abrem caminho para medidas cada vez mais radicais. Na Venezuela, esse caminho levou a uma crise humanitária, a devastação econômica e a militarização das fronteiras. Enquanto isso, no Brasil, os primeiros sinais do que aconteceu na Venezuela lá atrás já estão visíveis. A história recente demonstra como decisões tomadas em nome da estabilidade podem corroer as bases democráticas. A linha que separa a defesa das instituições da imposição de um regime de exceção é muito tênue. A experiência venezuelana é a prova de que, uma vez ultrapassada essa linha, o retorno à normalidade se torna quase impossível. E quando ocorre, pode custar a vida de muitos inocentes. Pense nisso e converse com amigos e familiares que ainda acreditam que tudo o que está acontecendo no Brasil é normal. Não é normal. Não estamos vivendo em um Estado democrático de direito pleno. Precisamos nos conscientizar disso, antes que seja tarde demais. Existe um velho ditado que ilustra bem essa situação. Se você colocar um sapo em uma panela com água fervente, ele pula imediatamente para salvar a própria vida. Mas se colocá-lo em água fria e aquecer a panela aos poucos, ele se acostuma com a mudança de temperatura até não ter mais forças para reagir, morrendo dentro da panela sem perceber o perigo. Pois é exatamente assim que a liberdade se perde, lentamente, 1 grau por vez, até que quando nos damos conta, já não há mais saída. Obrigado a você que assistiu até o final. Se você gostou deste vídeo e ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora, deixe o seu like, ele é muito importante. E também ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Um grande abraço a todos e até o próximo encontro, aqui no canal Impávido Colosso.